A CPI do MST, ela foi como essa semana eu tratei disso, no fim de semana também, ela foi uma bola que o governo deixou quicar, não deixou quicar por desatenção. A Secretaria de Relações Institucionais, né, o Ministério do Alexandre Padilha, sabia o que estava acontecendo e deixou acontecer. O Arthur Lira instaurou, não houve nenhum trabalho do Palácio do Planalto para evitar isso. Isso foi muito sentido no MST. O MST percebeu isso e ficou ressentido com o governo. O discurso do Alexandre Padilha é de que, primeiro, ele não teve nenhuma orientação do Lula em contrário, então ele não foi orientado pelo Lula para fazer diferente. Segundo, à medida que o MST fez ocupações durante o governo, um governo que tem disposição de dialogar pela reforma agrária, que havia voltado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, tem uma boa vontade, enfim, muito mais que uma boa vontade, é uma pauta do governo a reforma agrária. À medida que há esse ambiente agora, não havia porquê, no entendimento do Alexandre Padilha, não havia porquê o MST fazer as ocupações. E o MST diz o contrário, tem uma leitura diferente, diz que havia um represamento de diversas reivindicações do movimento Brasil afora pela ocupação de terras em virtude do governo Bolsonaro. O MST tinha o entendimento de que o Bolsonaro queria apenas uma mera desculpa para ser muito violento com o MST. Então, o número de ocupações caiu muito no governo Bolsonaro em virtude disso. Foi uma decisão política do movimento de Sem Terra de não dar espaço ao Bolsonaro para fazer o que eles suspeitavam que o Bolsonaro quisesse, que era ter uma repressão muito violenta. Com o governo Lula, essas várias demandas espalhadas pelo país, elas ficaram muito latentes e eles não conseguiram nem convencer as pessoas que estão na ponta a não fazerem as ocupações. Então, esse cenário fez com que a bancada ruralista levasse à frente a movimentação para instaurar a CPI, conseguiram, e a CPI, ela promete, ela tem tudo para ser um grande massacre para a imagem do MST. Porque o relator da CPI deve ser o Ricardo Salles, que a gente sabe não é exatamente um entusiasta do movimento do Sem Terra, ele foi ministro do Meio Ambiente, ele tem uma ligação foi um ministro do Meio Ambiente que tinha uma atuação muito próxima dos ruralistas, ele tem uma proximidade com a bancada ruralista muito grande. Então a gente sabe que ele vai ele vai ter um papel ali muito mais pró-ruralistas e contra o MST do que qualquer tipo de isenção. E a presidência da CPI do MST deve ficar com o deputado que apresentou o requerimento, que coletou as assinaturas, que é o deputado federal Tenente Coronel Zucco. É um deputado também ruralista, também foi apoiador do Bolsonaro como o Ricardo Salles e deve ficar com a presidência. Então, as duas principais posições da CPI do MST vão ficar com a oposição. De novo, o governo deixou isso acontecer. As críticas do MST fizeram com que a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, falasse anteontem, dizendo que não, que o PT não vai deixar o MST ser massacrado na Câmara. O fato é que o desenho para esse massacre está dado. Agora vamos ver no dia a dia o quanto que o governo vai conseguir conter de danos.